E vem comigo aqui, porque eu quero a sua atenção para esse assunto importantíssimo. A gente vai falar sobre o controle da pressão arterial. E saiu um estudo recente de que, em 3 anos, as mortes por hipertensão aumentaram, gente, mais de 47%. Esse estudo é do Observatório da Atenção Primária à Saúde, da Humane, a associação sem fins lucrativos na área da saúde, com base no sistema de informação sobre mortalidade. E aí nós já ligamos para o Dr. Telêmaco Luiz Silva Júnior, que é cardiologista, para entender esse cenário. Dr. Telêmaco, é um prazer recebê-lo novamente. Muito obrigada, viu? Obrigado, Mônica. Obrigado então, mais uma vez estar aqui com o seu público, dividindo informação de qualidade. E o meu público pega essa informação ali e vai multiplicar. O que acontece, né, com esses dados que foram divulgados? O porquê disso, doutor Telêmaco? Mônica, o tema hipertensão, ele é muito importante a gente bater na tecla, porque é extremamente prevalente. Hoje tem uma estatística que 32% da população brasileira é hipertensa, isso mais ou menos equiparado entre homens e mulheres. E é uma doença que ela tem algumas características. Primeiro, desses gama de pessoas hipertensas, 50% delas às vezes nem sabem que tem hipertensão. E se a gente pegar o bolo dos hipertensos, apenas 20 a 25% estão com ela controlada. Então, uma doença crônica que precisaria ser monitorada, acompanhada, identificar as barreiras que levam a essa má adesão, a má qualidade do tratamento, imagina num período que tudo parou. Os serviços pararam de atender de uma maneira efetiva, o período da pandemia afastou muito esses pacientes de doença crônica do ambiente hospitalar. Então, o que a gente fala é como se fosse uma situação que a gente poderia imaginar que ia acontecer. Hipertensão é uma doença crônica e ela maltrata o que a gente fala que são os órgãos nobres do corpo. O que é um órgão nobre do corpo? É um cérebro, é um coração, é um rim. Então, aumentou as incidências de acidentes vasculares cerebrais, falta de sangue na cabeça, que é o famoso AVC. Aumentou os quadros cardíacos, os coronarianos, que é o infarto, a angina. E sem falar que a gente associa mecanismos fisiopatológicos juntos. Então, a pessoa deixou de fazer mais exercício, ficou mais sedentária, ela ficou mais obesa, ela ganhou peso, ela largou de tomar as medicações da maneira adequada. Então, é uma gama de situações que a gente vê agora culminando com esses dados estatísticos que são preocupantes. E aí é preciso, o senhor falou, né, da questão de, você falou da falta de adesão, falta de conhecimento, um estilo de vida ainda a questionar. Como é que a gente resgata essas pessoas? Porque a hipertensão como doença crônica não é só de alguém mais velho, os jovens também estão nessa fila, né? Como Mônica, é que a gente resgata essas pessoas? Essa é uma pergunta que a comunidade médica ainda tem um desafio muito grande, que é a questão da adesão. Algumas situações a gente atua nesse sentido. Primeiro é identificar aqueles pacientes que não tomam a medicação. Não tomam. Existem alguns preditores de má adesão, que vão desde problemas emocionais, desde facilidade na tomada do remédio. Quanto mais eu facilito a posologia, uma dose só, fazer com que hoje nós temos medicamentos que num componente só, eu já tenho vários medicamentos numa pílula só. Facilitar custo, também né? É uma barreira, entendeu? O paciente sentir que ele precisa tratar muitas vezes uma doença que não tem sintoma, que ela é assintomática e que traz toda uma repercussão hemodinâmica, toda uma repercussão clínica para ele. Então, são vários locais que a gente pode atuar, desde o esclarecimento, daí a importância da gente estar discutindo e falando desse tema, e desde a gente facilitar todo esse acesso à terapia. É uma pergunta para todos nós, como o doutor Telêmaco falou. Antes de entrar naqueles números que você mandou para a gente, deixa eu trazer aqui a Neuza. Ela até aferiu a pressão dela, que está 13/7. Está normal, está bom? E é uma dúvida das pessoas, né? Aproveitando. Por exemplo, hoje, 13/7 já é considerado uma pressão limítrofe, né? A gente quer exatamente daí para baixo, né? Hoje, o ideal seria, existiu até uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu sou 12/8. Eu me lembro. Eu sou 12/8, que foi uma campanha de impacto muito bom,
porque despertou a atenção do controle da hipertensão. Então, hoje, 13/8, 89, 13/9, já é considerado aquele limite do aceitável. É daí para baixo que a gente quer um bom controle da pressão. O Giovanni fez uma pergunta interessante aqui, olha, ele falou que o cardiologista disse que a hipertensão dele foi causada pela apneia do sono. Boa pergunta. São algumas situações que muitas vezes a gente sabe que na maioria das vezes a pessoa se torna hipertensa porque ela carrega dentro dela um componente genético familiar, é a tendência da família. Mas a gente sabe que alguns fatores, como a apneia, o excesso, o abuso do alcoolismo, a obesidade, entendeu? Alguns medicamentos extra, como por exemplo o uso disseminado de anti-inflamatório, de corticoides, entendeu? Eles levam ao aumento da pressão. E a apneia realmente é uma das situações que a gente vê no dia a dia, a má qualidade do sono de uma maneira geral. Queria que você perguntasse, Mônica, para o doutor Telêmaco, se os batimentos cardíacos sempre a 80, de 80 até 103 é normal. Ela é hipertensa e um rim já atrofiado. Olha que situação. Então órgão nobre, né? Nós já estamos falando de um comprometimento do órgão nobre. A frequência cardíaca, normalmente, ela pode acompanhar a oscilação pressórica, sabe? Então, mas uma frequência nessa faixa não é considerada alterado, não. Vamos trazer aqui alguns números, né? O doutor Telêmaco, que faz palestras, dá aula também, né, Telêmaco? Vai aí multiplicando esse conhecimento. Eu vou pedir para colocar no monitor para que eu e ele possamos enxergar. Esse aí, gente, é um panorama da pressão alta, da hipertensão. Então, a gente tem ali alguns dos sintomas quando ela está muito alta, né, doutor Telêmaco? Podemos ir ali para o monitor, meninos? Podemos? O pessoal deixa aí Pode ficar de lá para mim, doutor Telêmaco? Pode ficar daí que eu fico de cá. Tá tranquilo. Vamos lá. Então, Mônica, aqui a gente tem os sintomas, né? Além dos sintomas, que é a pressão arterial, a gente normalmente, às vezes, espera que ela possa trazer uma sintomatologia clínica exuberante. Nem sempre. Mas, algumas vezes, ela pode se manifestar através de tontura, através do sangramento nasal, um fadigamento, uma dor de cabeça, mas não necessariamente eu preciso esperar isso para me ater à pressão. O que chama atenção é que ela é extremamente prevalente. 30% a 32% da população brasileira, ela é hipertensa, tanto homens como mulheres. E olha esse dado, Mônica, 50% dos hipertensos têm consciência da sua condição, mas apenas 25% aderem ao tratamento. É muito baixo. É muito baixo. E aí o risco está aberto. O risco está aberto de todas as consequências, né? Que vai da cabeça, do cérebro, do coração e tudo mais. A gente tem aqui, infarto, AVC, doença renal. Hoje a pressão alta, ela está vinculada a 40% dos infartos, 80% dos acidentes vasculares cerebrais, 25% das insuficiências terminais de rim, 300 mil vítimas de infarto por ano no país. Isso que a gente poderia ter evitado. Pois é. Com essa conversa que a gente está tendo aqui, né? É o que a gente fala. Nós lidamos com fatores de riscos que podem ser evitáveis e controláveis. E o impacto disso seria muito grande nessa mortalidade, né? A Daiane Martins que está acompanhando, acho que é Daiane Martins mesmo. A hipertensão é hereditária? Ela começou a ficar hipertensa no final da gravidez. Isso é fato. Isso é fato, né? A gente sabe que existe dentro da hipertensão, talvez dentro da cardiologia não tenha um processo patológico que seja muito mais vinculado à herança familiar do que a hipertensão. Né? É lógico que eu não preciso facilitar a chegada dela, né? Porque a pessoa que sabe que tem um pai ou uma mãe hipertensos, que não faz exercício, que desde cedo já começa a ter maus hábitos de vida, ele está chamando essa tendência da família a se manifestar de uma maneira mais precoce. Para a gente terminar, tá tão boa essa conversa, volta mais vezes aqui comigo, Telêmaco. A Ione lá de Uberaba. Quem usa remédio para hipertensão há muitos anos tem algum risco à saúde? Isso é boa pergunta, né? Hoje, Mônica, a gente sabe que uma das maneiras mais efetivas do bom controle da hipertensão é um bom tratamento medicamentoso. Pelo contrário, um bom tratamento onde eu fico vinculado em controle adequado, tomando aquele remédio, não tem problema nenhum. O que eu preciso é estar fazendo o meu acompanhamento cardiológico para ver se eu não estou tendo algum efeito colateral que eu possa identificar através de exames e tudo mais. Ô Mari, me dá mais uns segundinhos aqui só para trazer uma pergunta lá de Araguari, pode ser? O André lá de Araguari, qual o produto aceitável para um indivíduo que tem pressão 14/11, é negro, e esse produto ele está perguntando ele faz atividade física, ele pode usar alguma coisa ali, por exemplo, termogênico, esse tipo de situação, algum suplemento? Isso aí a pergunta dele. Isso é uma pergunta boa, Mônica, e o fato dele falar que ele é um paciente
negro, que faz o controle da hipertensão, hoje a gente sabe que não tem receita de bolo. Cada pessoa vai adaptar melhor com uma terapia farmacológica. Certo. O fato de eu ser hipertenso, algumas situações eu tenho que evitar. Por exemplo, termogênico, não combina. Alguns medicamentos que por si só já aumentam a pressão, como o uso crônico de anti-inflamatórios. Se a gente parar para pensar, tem paciente que infelizmente convive com a dor crônica e ele às vezes toma anti-inflamatório todos os dias do ano. Então isso é uma das situações que leva ao aumento da pressão. Por isso que cada caso é específico, a gente tem que analisar, mas chamar a atenção que a receita de bolo não existe. O tratamento da hipertensão do meu vizinho não vai ser o mesmo tratamento meu. Exatamente. Porque são mecanismos fisiopatológicos, mecanismos que aumentam a pressão diferentes. Esse é o Dr. Telêmaco Silva Júnior, cardiologista, explicando pra gente tudo aqui sobre essa questão da hipertensão, esse estudo. Faz o seguinte, vai no nosso canal do YouTube depois e, replique esta entrevista para os seus amigos, para a família, para o pessoal do trabalho que está aí sofrendo, né, com a hipertensão. Telêmaco, gratidão, muito obrigada, Mônica. tá? Obrigado, E sempre volte à mais disposição. vezes. Tá bom, Tá? a gente te liga. Obrigado. E daqui a pouquinho eu vou conversar com um profissional da educação física. Que legal. Que vai falar sobre os exercícios Isso que aí podem é fantástico, ajudar. né? É uma medida não farmacológica que me ajuda muito no controle da hipertensão e na manutenção do efeito do meu remédio. Você vai acompanhar a entrevista? Vou acompanhar. Então é o seguinte, eu vou com ele para o intervalo, já já a gente está de volta com você aqui.